na jornada. Eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia em Salmos 37, versículo 5. Prometo que serei breve, e a minha expectativa é que Deus fale aos nossos corações. A partir do 3, por favor. Confie no Senhor e faça o bem. Não, calma aí. Vamos ler, igreja. Vamos ler. Confie no Senhor e faça o bem. Habite na terra e desfrute a fidelidade. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele agirá. Amém. Era apenas os 5, mas a palavra de Deus nunca é demais e, como diz o profeta, ela não volta vazia. Esse salmo, diferente de muitos outros salmos de Davi, não é um salmo onde Davi exalta o Senhor, não é um salmo onde Davi expõe as características grandiosas do nosso Deus. Não é um salmo de cânticos. Diferente de muitos outros salmos de Davi, como, por exemplo, o Salmo 23, que fala, o Senhor é o meu pastor. Aqui é um salmo como de aconselhamento. É um salmo como trazendo conselho, esse é um salmo de Davi, não apenas para o povo. Davi, como poeta, ele também falava com a sua própria alma, e eu acho que é bom que todo crente fale com a sua própria alma. E esse salmo serve para nós também, porque eu creio que, talvez, eu não posso cravar, todos nós que estamos aqui e somos cristãos, já vivemos em algum momento onde olhamos para o lado e vimos pessoas desonestas, pessoas que praticam o mal, pessoas que não amam ao Senhor Jesus Cristo. Não apenas não amam o Senhor Jesus Cristo, como desprezam totalmente a sua lei. E aí Davi escreve esse salmo, que é um relato, aconselhando a nós todos, para que possamos entender que a prosperidade do ímpio, ela é muitíssimo passageira. Ainda que a prosperidade do ímpio, colocado ao lado da situação, não poucas vezes, de provação, de luta, de carregar a cruz do justo, a ponto de levar o justo a questionar: como pode o injusto, como pode
o pecador, como pode aquele que despreza Deus ter, por exemplo, a casa mais bonita da rua, ter benefícios sociais, se estiver doente, tem o melhor tratamento. E isso tem muito a ver com o nosso país, tem muito a ver com o momento em que nós estamos vivendo. Às vezes nos parece que fazer o errado compensa. Às vezes parece que ser corrupto é o melhor caminho para se ter uma vida de prosperidade. E é isso que Davi começa falando. Ele fala: não se irrite por causa dos malfeitores, nem tenha inveja daqueles que praticam iniquidade. Como eu disse, talvez todos nós já tenhamos vivido esse sentimento. Eu faço tudo certo. Eu busco viver aquilo que a palavra de Deus ordena para eu viver. Mas cá eu estou indo para a igreja, e às vezes a igreja é distante, a pé, e passa o ímpio com seu carro do ano. Cá estou eu doente, e lá está o ímpio, como diz no popular, com a saúde de ferro. Aí Davi diz: não invejem aqueles que praticam iniquidade. Queridos, ainda que a prosperidade do ímpio dure a vida dele toda, ela vai acabar. Nós, como cristãos, precisamos, a Dani falou aqui, a Daniele, que nós precisamos sim aproveitar a vida, entender que a vida tem muita coisa boa, mas precisamos sempre ter os nossos olhares voltados para a eternidade, porque tudo isso aqui vai passar. Ainda que o ímpio tenha uma vida, vamos dizer, de 80 anos, ou chegue a 104 anos, como tem a minha madrinha, queridos, 104 anos diante da eternidade é um traço. E nós precisamos, sim, pensar sobre essas coisas. Nós precisamos, sim, entender que se a nossa fé, aquilo que nós possuímos em Deus, vale apenas para nós querermos obter benefícios materiais aqui na terra, sem pensar na eternidade. O apóstolo Paulo diz que nós somos miseráveis. Nós somos miseráveis se olharmos apenas para o que está acontecendo aqui e agora. O versículo 2 diz: pois em breve eles secarão como a relva e murcharão como a erva verde. Vai passar a prosperidade do ímpio. Queridos, olha o que diz o livro de Eclesiastes. Eclesiastes 2, versículo 10. Um homem que viveu todas as coisas, que não negou prazer a si mesmo. Eclesiastes 2:10 diz: não me neguei nada que os meus olhos desejaram, não me recusei dar prazer algum ao meu coração. De fato, meu coração se alegrou em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa do meu esforço. 11, por favor. Entretanto, quando avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito,
e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, vi que tudo era inútil, e que o correr atrás do vento, e é correr atrás do vento, não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Queridos, às vezes nós lemos o livro de Eclesiastes sem analisar o contexto, e essa declaração não é uma declaração geral de quem chega ao final da vida. Essa é a declaração de quem procurou experimentar todos os prazeres da vida. Essa é uma declaração de quem não negou nada para si mesmo. Nós acabamos de ler. Salomão diz que tudo que os olhos dele viam, ele queria para si. E quando ele chega ao final da vida, cansado, ele percebe que toda a vida dele não tinha valor. Querido, chega um dia, vai chegar esse dia, em que aquele que não honra o Senhor, vai chegar o dia em que aquele que não vive os preceitos e os mandamentos do Senhor será desmascarado, terá em sua consciência o entendimento e a clareza, apunhalando a sua alma, dizendo que a vida levada longe do Senhor não vale a pena. Mas sabe o que acontece? Eu costumo falar que nós somos muito sensuais. E aí as pessoas logo pensam, sensuais? Como assim? Nós somos muito movidos pelos nossos sentidos. Nós olhamos as capas, olhamos as situações. Eu lembro de um pregador, acho que foi domingo passado, que disse: nós olhamos a grama do vizinho mais verde. Nós olhamos o sorriso do casal que está passando. Nós olhamos o carro, como eu já disse, daquela pessoa que vive uma vida distante dos preceitos de Deus. E nós, nisso, somos minados. A inveja, o olhar, a admiração da prosperidade de quem não teme ao Senhor, mina as nossas almas. Mas graças a Deus porque existe esse conselho dizendo: não se irrite por causa dos malfeitores. Não tenha inveja pela prosperidade daqueles que desprezam o Senhor. Jovens, adolescentes, igreja, esse conselho é para nós. Quantas vezes é colocado diante de nós, diante de vocês, adolescentes, adolescentes que não querem nada com Deus, e são os mais populares. Eu sei que popularidade é importante para vocês. São os mais descolados. São aqueles que parecem que desenvolvem mais, passam no Enem, ganham um carro do ano, e vocês são tentados a pensar: como pode? Eu estou fazendo tudo certo. Como pode? Eu quero viver isso. Igreja, como eu disse, todos nós talvez já tenhamos vivido isso. Mas a palavra de Deus vem hoje para nos sarar. A palavra de Deus vem hoje para nos levar a uma outra consciência.
E nós acabamos de ler o seguinte: confie no Senhor e faça o bem. O salmista diz: olha, ao invés de invejar os corruptos, ao invés de invejar aquele que pratica o mal e está prosperando, ao invés de invejar quem desvia dinheiro público, está se dando bem, aparentemente, o salmista diz: pare e confie no Senhor. Confie no Senhor e faça o bem. Queridos, o conselho do Senhor para nós, diante da prosperidade do ímpio, é: confie e faça o bem. Continue adorando a Deus. Continue declarando que Ele é o teu Senhor. Continue dizendo que nele você tem toda a provisão. Continue dizendo que Ele é o teu pastor e nada te faltará. Continue ajudando a quem precisa. Continue se envolvendo com as causas sociais. Continue ajudando a sua igreja, aqueles que estão necessitados. A palavra de Deus diz: no meio da prosperidade do ímpio, confie e faça o bem. Amém? Confie e faça o bem. É a simplicidade do poder do Evangelho de Deus. Como eu faço quando todos que vivem contrário à palavra de Deus, contrários à palavra de Deus ao meu redor, o que eu faço quando isso acontece? O que eu faço quando eu me sinto tentado a olhar e falar: isso não está certo? O salmista diz: confie e faça o bem. Eu lembro que em um aniversário que eu estava, o pastor Valdemir, ele trouxe uma ilustração muito interessante, que em uma cataratas do Niágara. Não foi, pastor? Lá no Niágara, tinha um lado, tem ainda, e o outro. Colocou-se uma corda e o equilibrista passou. E ele estava com um carrinho de mão, né? Passou com um carrinho de mão de um lado ao outro do Niágara. E aí, quando chegou do outro lado, ele foi aplaudido. As pessoas honravam. E ele ouviu tudo aquilo e falou: vocês acreditam que eu consigo passar desse lado para o outro novamente? Vocês acreditam que eu consigo fazer isso? Todos falaram: acreditamos, claro que acreditamos. Aí ele fez uma proposta inusitada. Ele falou: ok, já que vocês acreditam que eu consigo, já que vocês confiam, eu quero um voluntário para entrar no carrinho de mão e atravessar junto comigo. E foi se dando um silêncio, foram saindo, e aquele homem percebeu que eles acreditavam que ele podia passar, mas sozinho. Eles não confiavam em ir junto. Queridos, confiança é entregar-se totalmente ao Senhor. Confia no Senhor e faça o bem. Será que nós estamos confiando no Senhor? Ou será que nós declaramos: Deus é poderoso, Deus faz, Ele é o meu pastor, Ele é provedor, Ele ressuscitou o terceiro dia,
Ele faz e acontece, Ele é o Deus de Israel. Mas quando aparece uma proposta clara do Senhor para nós, nós falamos, não dá para eu sair dessa segurança onde eu estou, eu não vou sair. Ou seja, é uma declaração clara que nós não estamos confiando no Senhor. O versículo 3 diz o seguinte, versículo 4, perdão. Agrade-se no Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Queridos, crente precisa se agradar em Deus. Eu vou repetir. Crente precisa se agradar em Deus. Salmos diz que antes tem o seu prazer na lei do Senhor. E quem tem prazer na lei do Senhor, tem prazer em Deus. Tem um teólogo norte-americano que ele desenvolveu um termo que se chama hedonismo cristão. Eu adorei esse termo e eu adorei o conceito teológico, a construção, o método. E eu falei, é isso. Nós somos chamados para ter alegria no Senhor. Nós somos chamados para vivermos uma caminhada onde não são as coisas que nos trazem alegria, é o Senhor. Deus quer que nós vivamos uma vida onde não é a nossa casa, não é o nosso carro, não é o nosso casamento, não são os nossos filhos. Queridos, a partir do momento que nós nos alegramos no Senhor, tudo mais vai ganhar significado no Senhor. Não é que a Bíblia está falando, não tenha casamento, não tenha carro, não tenha casa. O que a Bíblia está falando é o que te traz alegria. O que te traz alegria. Eu tenho uma história muito interessante, talvez eu já tenha contado aqui, eu vou contar novamente. Tinha um colega que trabalhava comigo na Ilha do Fundão e sempre ele passava, na época eu morava no apartamento, ele passava lá em casa às 5 horas da manhã. E teve uma semana que ele falou, vou comprar um carro do ano, era um carro sensacional, um carro maravilhoso, cheio de tecnologia. E aí eu falei, legal, Bruno, compra sim. E ele não é cristão, não partilha da mesma fé, ele é espírita. E eu lembro que um dia ele chegou lá para me dar carona com esse carrão, e eu entrei no carro e falei, meu Deus. Queridos, na segunda semana, não demorou muito tempo. Eu lembro que o Bruno chegou para mim, Hélio, eu percebi que esse carro não mudou nada a minha vida. Eu percebi que é mais um carro. Aí eu pensei, eu vou deixar o Espírito Santo trabalhar e não vou atrapalhar nada. Queridos, todos nós teremos essa percepção que vai se transformar em uma busca constante, que nunca vai ser satisfeita, porque só pode ser satisfeita em Deus. E ele chegou, realmente, alguns meses depois, lá em casa, com uma BMW. Eu não sei com que carro ele está agora. Satisfação em Deus. Eu lembro de um pastor que ele, há muito tempo, eu ouvi essa pregação, eu era ainda muito jovem, foi na década de 90, e ele falou o seguinte, quando nós temos satisfação em Deus, até a manga tem um sabor
mais maravilhoso, porque manga é maravilhosa. Mas quando nós temos prazer em Deus, Ele trouxe essa ilustração, até o sabor da manga muda. Os nossos relacionamentos se tornam melhores. O nosso casamento se torna melhor. Quando nós nos alegramos em Deus, aquilo que é de bom, de fato, da vida, vem e nós percebemos com outro olhar, com um olhar de agradecimento, com um olhar de tamanha certeza de que eu não mereço isso. Qual cristão em sã consciência pode falar que merece o seu carro, merece sua casa, merece seu casamento, merece seus filhos? Eu não mereço nada. E Deus tem me dado tanto. E eu me alegro muito, porque é nele que eu me regozijo. Ele é a minha alegria. Agrade-se no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. É triste que alguns pastores irresponsáveis pegam esse texto e diz: se você se agradar do Senhor, aí sim o Senhor vai te dar um carro novo, aí sim você vai poder viajar para a Europa, aí sim você vai passar naquele concurso. Se você se agradar no Senhor, Ele vai satisfazer os desejos do seu coração. Você já pensou se Deus satisfazesse todos os seus desejos? Adolescentes, vocês já pensaram? Eu queria que vocês pensassem nos desejos de vocês. Isso é uma irresponsabilidade. O que esse texto está falando é que o nosso desejo essencial, o nosso desejo mais íntimo, ele vai ser satisfeito. Agostinho, ele disse que nós fomos feitos para Deus. Enquanto não estivermos em Deus, enquanto Deus não estiver em nós, enquanto nós não estivermos numa relação com Deus, nós não seremos satisfeitos. Então, quando a Bíblia diz que Deus vai satisfazer os nossos desejos, é que a nossa inquietação vai acabar nele. Porque quando nós saímos do Éden, ficou um buraco no nosso coração, e desejo sobre desejo. Eu vou me satisfazer quando eu tiver aquele carro, eu vou me satisfazer quando me casar, eu vou me satisfazer quando me separar e arrumar outra esposa, eu vou me satisfazer quando tiver filho, eu vou me satisfazer quando entrar naquela empresa. E a humanidade segue buscando se satisfazer nos seus desejos nos lugares errados, quando o lugar para satisfazer os nossos desejos é o Senhor. E eu queria convidar vocês, meus irmãos, a refletirem nisso. É no Senhor que está a nossa satisfação. Eu sei que cada um aqui tem uma condição econômica, cada um tem uma realidade familiar, cada um pode comer coisas diferentes de outras famílias. Mas, queridos, onde está a satisfação de vocês? Onde está a minha satisfação? Como que nós somos tentados a pensar que coisas terrenas poderão nos satisfazer? Quando a palavra de Deus diz que o Senhor, Ele vai nos satisfazer, que nós vamos nos alegrar nele. Galera, guardem o que eu vou falar. Vocês vão ouvir muito, vocês mesmos, raciocinar coisas que supostamente vai poder satisfazer.
o desejo da alma de vocês. Mas guardem isso, só em Deus vocês podem se satisfazer. Terminando, o versículo 5 diz: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais Ele dará. Entrega o seu caminho ao Senhor. Como eu disse, o tema dessa mensagem é confiança na jornada. No hebraico, essa palavra entrega passa a ideia de rolar. Entrega ao seu caminho. E caminho, no hebraico, passa a ideia não de um momento, mas da jornada, a vida inteira. Então, quando a Bíblia diz, entrega o seu caminho ao Senhor, ela está falando, rola para Deus a sua vida. É como se o salmista, o poeta, estivesse dizendo, você tem um peso na caminhada e você precisa pegar e rolar para o Senhor. É como o apóstolo Paulo fala em 1 Pedro 5, 7, lançando sobre ele nossa ansiedade, toda ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Não apenas um momento, role toda a sua existência para o Senhor, entregue toda a sua jornada para o Senhor, confia nele, o que for preciso, Ele fará. Mas é preciso rolar, é preciso entregar e não pegar de novo. Porque às vezes nós só queremos rolar, nós só queremos entregar para o Senhor a nossa existência, o nosso caminho, a nossa jornada, quando o bicho pega. Não é assim que se diz? Quando as coisas apertam, aí nós pensamos, agora eu vou lançar para o Senhor. Quando vem o desemprego, eu vou lançar para o Senhor. Quando vem a doença, eu vou lançar para o Senhor. Mas aí quando vem o tempo de tranquilidade, quando vem a prosperidade, nós pegamos a nossa vida e falamos, não, Senhor, agora deixa que eu controlo a minha vida. Não, isso não é confiar no Senhor. Nós precisamos entregar a nossa vida, a nossa jornada, a nossa existência, toda ela para o Senhor, crendo que Ele vai administrar da melhor forma possível. Mas nós nos achamos muito inteligentes, nós, fizemos MBA em administração. Giovana, nós não somos os melhores administradores das nossas próprias vidas. Queridos, como isso é contrassensual no mundo em que nós vivemos. No mundo em que nós vivemos, todo mundo está preparado. No mundo que nós vivemos, todo mundo está fazendo imersão com os coaches da vida e se achando extremamente preparados para gerir a sua existência toda, independente de Deus. E eu queria convidar você, eu queria que todos nós atendêssemos esse convite de Deus, para confiarmos em Deus na nossa jornada. Uns estão começando, outros já estão na vida idosa,
que o pastor falou que não é a melhor idade. Outros estão como eu no meio do caminho, mas todos nós somos convidados a entregar a vida para o Senhor. Queridos, não vale viver uma vida olhando para a vida daqueles que fazem falcatruas e prosperam. Não vale viver uma vida sem ter satisfação plena no Senhor. Queridos, um parênteses aqui. Queridos, nós nunca fomos tão doentes emocionalmente. Nunca. Nós nunca tivemos tanta depressão. E como alguém que sabe muito bem o que é isso, e eu sei que dentro da igreja, grande parte disso se deve ao fato de não entregarmos de verdade nossas vidas para o Senhor. Muita somatização, muitas dores que nós temos, é porque não entregamos. Não. Pode crer que eu sou muito simpático à situação de quem tem problema emocional. Mas eu queria que você fizesse e aceitasse o meu convite de entregar toda a sua vida, inclusive as suas questões emocionais, ao Senhor. Deus é poderoso para transformar. Queridos, Jesus Cristo fala em Mateus 11, 28, todo aquele que estiver cansado e sobrecarregado, vinde a mim e eu aliviarei. Eu não sei como você chegou aqui hoje, eu não sei se você chegou aqui irritado por ver, talvez, poderosos corruptos prosperarem. Não sei se você chegou aqui insatisfeito, com inquietação na alma, não sei. Não sei se você chegou aqui hoje sem confiança, porque te traíram, porque não foram leais a você dentro da aliança que você compôs com uma pessoa, com a igreja, ou com um grupo. Eu não sei como você chegou aqui. Eu só tenho certeza absoluta. Se você entregar o seu caminho ao Senhor, Ele vai cuidar de você em toda a sua jornada. Amém. Pastor Valdemir? Amém.